Olá pessoal, bom dia. Galerinha, de novo, estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto, tá? A partir de agora a gente vai estar vendo o assunto da unidade 6, lá do seu livro didático. E a partir de agora a gente vai falar do sistema digestório, tá? O sistema digestório envolve a parte de digestão. Então vocês observam na imagem relacionada à digestão, tá? Lá no seu livro didático vai estar referente à página 26 até a página 34. Nessa imagem aqui, vocês observam que está ressaltado em cores, né, só a parte do sistema digestório. Vocês veem de fundo que tem outros sistemas envolvidos, porém o que está ressaltado em cores é o sistema digestório, que nós vamos falar de cada um deles. E aqui está a demonstração do processo de entrada do alimento e o processo de entrada do alimento e o trajeto dele até a sua saída. Então, vamos prosseguir aí, vai estar de acordo com o seu livrinho. Vocês podem observar que vai estar marcado as partes importantes, que quem quiser registrar no livro, para que possa ajudá-los a fazer as atividades, fiquem à vontade, tá? Bem, então, digestão. Vocês já pararam para pensar para que vocês comem? Para que vocês se alimentam? Ao pensar num cachorro quente, por exemplo, num hambúrguer, numa batata frita, você pensa e logo em seguida você tem prazer em se alimentar. Mas se você pensar num prato de um filé de peixe, por exemplo, um espinafre, você vai ter esse prazer todo para se alimentar? Você vai ter um prazer para se alimentar de uma sopa de legumes? Claro, alguns sim, outros não. Então, a gente observa que a alimentação é um processo necessário para o nosso corpo, né? É necessário exatamente pelo fato das substâncias que a gente está ingerindo, se alimentando, serem necessárias para o crescimento do corpo, para a regeneração de tecidos. Quando você se machuca e você tem um processo de cicatrização, essa cicatrização vai estar envolvida a partir de nutrientes absorvidos lá do seu processo de digestão, tá? Então, os alimentos e o processo da digestão dos alimentos, eles são fontes de energia e nos proporcionam substâncias necessárias ao crescimento do corpo, bem como a reposição das perdas diárias. Agora, se você coloca na sua boca um pedaço de carne, por exemplo, para que haja um processo de digestão, essa carne tem que ser degradada, tem que ser picada, né? E esse processo de degradação já começa na boca. Ao você engolir e o processo de digestão continuar ocorrendo, que nós vamos entrar em detalhe de cada etapa, esse pedaço de carne vai ser cada vez cortadas em pedaços menores, né? Em partículas menores, até que o seu corpo consiga absorver os nutrientes desse alimento que você ingeriu, tá? Então, quando o corpo precisa de algumas células formar tecidos, repor algum tecido danificado, substantivizado, são provenientes dos alimentos. A maioria das moléculas que constituem os alimentos, como as proteínas, lipídios e carboidratos, são relativamente grandes e por isso para que eles possam ser assimilados pelo organismo, é necessário que haja transformação, e essa transformação ocorre através da digestão, tá? Essa digestão, ela ocorre principalmente pela atuação do que a gente chama de enzimas, ok? O que são enzimas? Essas enzimas, elas são umas substâncias compostas por proteínas que facilitam, que ajudam o processo de reações químicas, tá? Então, elas facilitam a ocorrência de reações químicas no organismo. Elas atuam mais ou menos como a gente chama, e vocês vão ver isso mais pra frente, o que a gente chama do processo de encontro de chave e fechadura, tá? A enzima atua como chave e fechadura. Nós vamos falar mais pra frente. Bem, aqui está a demonstração dos nossos alimentos, né? Carboidrato, proteínas e lipídios. Carboidratos, dando o exemplo do alimento que você come com carboidrato, pedaço de pão, por exemplo, arroz, é composto por carboidrato. O carboidrato é composto por amido, né? A proteína é composta por proteína. Lipídio, gorduras. Agora,
o amido, ele não consegue ser absorvido pelo nosso corpo porque ele é uma macromolécula, ele é muito grande. Então, ocorre o processo da atuação das enzimas. Nesse caso aqui, a enzima que vai atuar no amido é a amilase, tá? A amilase, ela vai cortar o amido em pequenas partículas. Aqui está a demonstração na imagem. Essas partículas aqui, vocês veem que ela está toda grudadinha e na segunda imagem ela já está toda solta. Aqui já ocorreu um processo de digestão, já houve a quebra da macromolécula, tá? Então aqui o amido, que houve a atuação da amilase, que é a enzima que degrada o amido, e aí libera partículas de glicose. Agora, ressaltando aqui, a amilase, a enzima amilase, que digere o amido, ela se encontra na nossa saliva. Então, a digestão do carboidrato já começa na nossa boca, tá? E a gente também vai falar isso mais pra frente. Bem, proteína. Proteína, aqui está a demonstração da proteína e aqui está a demonstração da digestão da proteína. A enzima que digere a proteína, a enzima que atua na degradação da proteína é chamada de pepsina. E gorduras, a enzima que atua na degradação da gordura é o que chamamos de lipase. E aí vocês percebem que aqui ela está toda unida e aqui ela já está toda degradada. Bem, pessoal, então, continuando, o processo da digestão, como todos já sabem, começa na nossa boca. Como que ocorre o processo? Você só coloca o alimento na boca e engole? Não, a gente sabe que ao colocar o alimento na boca, você vai fazer um processo chamado de mastigação. Você vai mastigar esse alimento. Esse processo de mastigação já vai transformar esse alimento. Essa transformação é o que a gente chama de transformação física, tá? O alimento estava inteiro e no processo de mastigação ele foi quebrado, né? Lembra lá quando a gente falou lá de transformação química e física, lá no segundo bimestre? Então, a transformação física é um processo de transformação que não ocorre modificação da sua estrutura química. Já a transformação química ocorre a modificação química. A mastigação ela não altera a substância química do alimento, mas ela diminui o tamanho da partícula que compõe esse alimento. Então, a gente pensando, por exemplo, num pedaço de carne, né, um pedaço de carne inteiro, quando você coloca na boca, é muito mais fácil o processo de digestão ocorrer dentro do seu estômago a partir do momento que você o mastiga bem. O ideal é você mastigar bem os alimentos para engolir. Então, essa mastigação é o processo de transformação física. Bem, então, ao final da digestão, as moléculas menores podem ser absorvidas e enviadas para as células do nosso corpo. Aí, a gente observa aqui, conforme a imagem que também está lá no seu livro, vocês observam quais são as estruturas que fazem parte do sistema digestório, tá? Como vocês podem observar, a boca, a faringe, esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Aí vocês perguntam, ué, professora, como assim? Aí consta a glândula salivar, o fígado e o pâncreas, mas você não falou. Porque essas estruturas são os que a gente chama de glândulas anexas. Elas não participam diretamente, elas auxiliam a digestão, tá? Mas elas também trabalham em outras áreas, além da digestão, ok? Então é o que a gente chama de glândulas anexas. É importante que vocês gravem as estruturas que fazem parte de cada sistema, tá? Então, o sistema digestório não é mais sistema digestivo, se fala sistema digestório, inclui boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E o intestino grosso, ele tem a sua terminação no ânus. E também as glândulas anexas, que é composta pelo fígado, glândulas salivares e pâncreas. Bem, vamos começar pelo início, né? Boca. Primeiramente, na boca, onde inicia o processo de digestão, ocorre o que a gente já falou, que foi o processo chamado de mastigação, que é uma transformação física. Além da transformação física através da mastigação, ocorre também uma transformação química, que é a atuação da saliva. Na saliva a gente encontra
uma enzima chamada amilase. Então, a digestão do carboidrato já começa pela boca. Então, se você colocar um miolo de pão na boca e não mastigar para fazer um teste, você vai perceber que o miolo vai começar a se desmanchar. Por quê? Porque na sua saliva encontra-se a amilase, que é a enzima que degrada o carboidrato, e na própria boca ele já vai começar a degradar o carboidrato, tá? Então, a digestão do carboidrato vai começar na sua própria boca, somente do carboidrato, ok? A digestão na boca, a digestão química na boca só ocorre do carboidrato. Aí, continuando, além disso, a ensalivação, além de liberar, na ensalivação, além de ter a enzima amilase, ela também umedece o alimento para que seja mais fácil engolir, porque se o alimento estiver muito seco, arranha a sua garganta, tá? Além do processo que a gente acabou de falar com relação à mastigação, nós sabemos que na boca é onde encontra os dentes. Sabemos também que a glândula salivar fica próxima à sua região da boca, tá? Então ela fica aqui na lateral da sua língua. Os dentes, então, são órgãos acessórios responsáveis pela fragmentação dos alimentos, auxiliando na digestão mecânica. Nós sabemos que temos os dentes incisivos, que são esses dentes da frente, tá? Esses dentes são responsáveis por cortar os alimentos. Os dentes caninos, que são os das laterais, que inclusive quando os vampiros têm esses dentes ressaltados, né? Esses dentes caninos são responsáveis em rasgar os alimentos. Tem os dentes premolares e os molares, que têm o objetivo de amassar, de triturar os alimentos. A função da língua, além de ajudar na mobilidade do alimento, ela também é responsável de captar o gosto, o sabor que você sente do alimento, salgado, doce, amargo, é tudo sentido pela sua língua. As glândulas salivares produzem e liberam na boca a saliva, que já falei. Na saliva encontra-se a enzima amilase, que degrada o carboidrato, tá? E quando o processo de mastigação que ocorre na boca, ao ser engolida, esse alimento que você está engolindo, ele passa a ser chamado de bolo alimentar, ok? Agora, chamando a atenção aqui, na boca de um adulto, nós encontramos ao total de 32 dentes, ok? Adulto. Bem, coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem melhor como é que é a estrutura de um dente, tá? O dente é dividido em 3 partes: coroa, colo e raiz. Na coroa, que é o que a gente consegue visualizar, nós temos a parte externa, que é o esmalte, tem a dentina, que é a parte mais interna, e tem a polpa, onde é irrigada, onde tem a inervação, onde tem os vasos sanguíneos, tá? Nessa estrutura, que a gente chama de dentina e polpa, eu vou falar já sobre a cárie, mas quando a cárie ela chega a alcançar dentina e polpa, é onde vocês onde a pessoa começa a sentir dor, tá? Onde tem o incômodo da cárie, ok? Então, cuidado com os dentes. Primeiro, quando nós nos alimentamos, parte da comida que fica presa entre os dentes serve de alimento para as bactérias que existem na nossa boca. Essas bactérias agem sobre os açúcares dos alimentos, produzindo ácidos que desgastam o esmalte do dente. Eles desgastam essa parte branquinha aqui de fora. É essa parte que faz seu dente ser mais branco, né? A dentina ela é mais amarelada. Essas bactérias, ela age sobre os açúcares dos alimentos, produzindo ácidos que desgastam esse esmalte, então. E esse processo é chamado de cárie. Se não houver um tratamento correto, na verdade, como é que vocês fazem para evitar essa cárie? Escovar o dente corretamente, né? O ideal é escovar o dente corretamente, e não é a pasta de dente que vai fazer a diferença no processo se você vai ter cárie ou não, tá? A pasta de dente, na verdade, ela ali vai estar auxiliando na presença do flúor, né? De você ter a colocação do flúor e facilitar a escovação. Mas se você não tiver no momento, por exemplo, você almoçou, você está na rua, não tem pasta, se você fizer uma escovação sem pasta, você está retirando esses alimentos que se concentram na região do seu dente, tá?
Isso faz com que evite a possibilidade de que essas bactérias se instalem e haja um desenvolvimento e elas desgastem o esmalte do seu dente. Caso isso aconteça, caso haja o desenvolvimento da cárie, é necessário procurar um tratamento, tá, com um dentista, para que não haja perda desse dente, tá? E geralmente, se não houver o tratamento da cárie de um dente, geralmente acaba passando de um dente para o outro, ok? Bem, lá no seu livro, na sua página 28, vocês vão encontrar uma atividade que é o Fazendo Ciência, que assim, eu não vou cobrar que vocês o façam, tá? Porque vocês teriam que ter alguns materiais em casa, que nem muitos têm, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funcionaria. E quem puder, quem quiser assistir isso no YouTube, tem bastante vídeo fazendo esse experimento no YouTube, tá? O que é solicitado? Bom, então vocês podem usar 2 copos descartáveis, colocar colocar água e, no caso, vocês podem conhecer como maisena, né? O nome correto é amido de milho, a maisena é a marca de alguns deles, né? Então, você coloca água e amido de milho. O outro, você vai colocar água, amido de milho e um pouco de saliva. É nojento, né? É meio nojento, né? Fazer isso. Mas é para vocês verem a atuação da saliva no amido de milho, tá? Porque o amido de milho é carboidrato. Então, após fazer isso, vocês vão misturar bem. Lembrando que vocês vão misturar bem. Cada copo vocês vão usar uma colher ou um palito diferente. Não misture, não use o mesmo palito para os dois, tá? Cada copo você vai usar um palito e vai esperar 30 minutos. Após 30 minutos, você vai pingar iodo, tintura de iodo, nos 2 copos e vai misturar com o mesmo material, com o mesmo palito que você misturou antes. Vocês vão ver que cada copo vai apresentar uma cor, uma coloração, tá? E aí a questão vai estar falando exatamente sobre isso. O que aconteceu em cada amostra e como elas reagiram ao iodo, tá? Na verdade, na amostra sem saliva, a reação com o iodo vai ser mais intensa e a solução vai ficar roxa azulada, tá? Já na solução com saliva não aparecerá a coloração escura, que indica a presença do amido, revelando então assim a sua degradação. Então um vai apresentar ali a presença do amido, o outro vai mostrar que o amido não se encontra mais ali porque já foi degradado, tá? Letra B. Por que as 2 amostras apresentaram colorações diferentes? Exatamente porque na amostra com saliva já houve a digestão do amido. Na letra C. Por que foi necessário um tempo de espera? Para que haja a digestão do amido. Esses 30 minutos é exatamente para ocorrer a digestão do amido. Qual é a importância da saliva para a digestão dos alimentos? Lembrando, dos alimentos é importante, a importância da saliva ela é primordial na digestão dos amidos, do carboidrato, na digestão do amido, tá? A amilase ela degrada o amido, ok? Então o ideal seria vocês assistirem esse experimento no YouTube e, se possível, assim que retornarmos no presencial, nós faremos todas essas aulas práticas que estão sendo passadas, né, e que a gente não está podendo fazer pela distância, ok? Bem, então dando continuidade, faringe. A gente falou da boca, agora vamos para o próximo órgão do sistema digestório. Faringe é um órgão em formato de um tubo, né? Ele é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, tá? Ele participa dos 2. Ele é levado, ele ajuda o alimento a levado pela língua para ser engolido, uma cartilagem denominada epiglote. Essa epiglote, gente, olha só, eu coloquei essa imagem que não está no seu livro, mas coloquei aqui para facilitar vocês enxergarem. Aqui é o que é a faringe. Percebe que a faringe vocês percebem que ele participa dos 2, tanto do sistema respiratório, tá? Que está aqui a conexão, quanto do digestório. Beleza. Só que se ele participa dos 2, como é que o alimento não acaba entrando no buraco errado e vai para o pulmão? Exatamente porque existe uma tampinha que abre e fecha para passagem de ar.
Então, quando você, por exemplo, respira ou fala, essa tampinha abre. Quando você engole saliva ou alimento, ela fecha. Essa tampinha recebe o nome de epiglote, tá? O buraquinho que ela tampa é a glote e a tampinha é epiglote, ok? Fica logo abaixo da faringe. Então, eu coloquei a imagem para vocês observarem. Então, a faringe e a epiglote. Aqui é a faringe e a epiglote, ok? Ó, aí aqui tá olhando de lado, né? E aqui de frente. Embaixo da epiglote, já lembrando que aqui já é a laringe, tá? Aqui em cima é a faringe, aqui embaixo é a laringe. Embaixo da epiglote, então já faz parte do sistema respiratório, fica inclusive as cordas vocais, que é responsável pela liberação do som. Ela vibra quando o ar passa, ok? Bem, esôfago, próximo órgão do sistema digestório. Na parte superior, ela faz encontro na parte superior com a faringe e na parte inferior com o estômago. Ele realiza movimentos peristálticos para levar o bolo alimentar até o estômago. O que é o movimento peristáltico? Aqui está mostrando a imagem, mas nada mais é que, desde da entrada, após ele entrar pela boca, até a descida, até sair lá no ânus, ele tem que ser empurrado de alguma forma. Somente a atuação da gravidade para baixo não é o suficiente, porque se você virar de cabeça para baixo, o teu organismo vai continuar fazendo o mesmo processo, tá? Então, o alimento ele é empurrado através dos movimentos peristálticos. O que é isso? Enquanto uma região do órgão, no caso aqui eu vou dar o exemplo do esôfago, enquanto uma contrai, a outra relaxa. Outra contrai, a outra relaxa. E assim vai empurrando o alimento, tá? É o que está demonstrando aqui, ó. Ele vai aqui, contrai, aí o alimento é empurrado para baixo. Aí, aqui, contrai e vai empurrando, tá? Isso se chama movimentos peristálticos ou também peristaltismo, ok? Estômago. O estômago ele é ligado na porção superior pelo esôfago e na porção inferior pelo intestino delgado. Ele é revestido internamente pela mucosa gástrica, onde é produzido o suco gástrico, muito importante isso aqui, a gente vai falar sobre ele. Um composto formado por uma enzima que digere as proteínas, que é a pepsina. Falei isso no início dos slides, né? Qual é a enzima responsável por degradar, por digerir as proteínas? Pepsina, tá? E por ácido clorídrico, que age nos alimentos e permite a atuação dessas enzimas. O muco que reveste as paredes internas do estômago protege o órgão da ação do suco gástrico. Galera, suco gástrico é composto por ácido clorídrico. Olha o nome, ácido clorídrico. É um ácido. Então, esse ácido, você, ao pensar, poxa, se é um ácido, como que ele não corrói a parede do meu estômago? Ele corrói, tá? Se você ficar muito tempo com o estômago vazio, ele pode começar a corroer e você ter um processo mais à frente chamado de gastrite, que eu vou falar também à frente, tá? Porém, dentro do nosso estômago, nós temos uma substância chamada de muco, que ajuda na proteção da parede do estômago, tá? Então, esse muco impede a atuação da pepsina na degradação da parede do estômago, visto que a parede do seu estômago é composta por proteína, e a pepsina degrada proteína, ok? Bem, então, continuando, assim como tanto o esôfago quanto a faringe, o estômago ele também realiza movimentos peristálticos, tá? E assim como eu também havia falado, o alimento ao entrar na boca e ocorrer o processo de mastigação, o alimento recebe o nome de bolo alimentar, né? A partir do momento que ele é mastigado e recebe a insalivação, ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Quando esse bolo alimentar chega até o estômago e recebe o ácido clorídrico, ele passa a ser chamado de quimo, ok? Então, ele sofre a atuação do ácido gástrico, o bolo alimentar tem sua estrutura alterada, passando a ser chamada de químico. Lembrando que o suco gástrico contém ácido clorídrico que atua na digestão dos alimentos, ok? Bem, próximo, intestino delgado. Gente, o intestino delgado de uma pessoa adulta mede, em média, de 6 metros, ok? 6 metros de comprimento. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes.
duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, tá? Nessa parte do que a gente chama de duodeno, ocorre a liberação do suco pancreático. Olha o nome, suco pancreático. Então, de onde vem esse suco? Vem do pâncreas, tá? Então, ele é proveniente do pâncreas. Ele também recebe o suco entérico. Esse suco entérico é produzido pelo próprio intestino, pelo próprio duodeno, ok? E também recebe a bile. Todos eles atuam também no processo de digestão. No caso, o suco pancreático, ele é proveniente do pâncreas e formado por várias enzimas que agem sobre as proteínas, gorduras e carboidratos. O suco entérico é produzido pelo próprio intestino delgado e também apresenta enzimas digestivas. A bile é produzida pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar. Gente, muita atenção, muita atenção. Bile, apesar da vesícula biliar ter o nome de vesícula biliar, a vesícula biliar ela só armazena. Quem a produz é o fígado, ok? E qual é o objetivo da bile? A bile, ela funciona como um detergente no nosso intestino. Vocês percebem que se vocês comerem um prato de rabada, um prato de mocotó, a comida mais gordurosa possível que você comer, quando você for no banheiro eliminar essa comida, você vai ver que não vai sair um pingo de gordura. Não vai sair gordura nas suas fezes. Por quê? Porque a bile, ela funciona como um detergente, ela limpa, ela desengordura o seu intestino, tá? O objetivo da bile é exatamente esse. Então, a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, ela é formada por sais, ela age sobre as gorduras. Lembre-se, bile funciona como um detergente, ela desengordura o seu intestino. Jejuno e íleo, que é as outras duas partes do intestino delgado. Ele compõe a maior parte do intestino delgado, no qual os nutrientes são absorvidos para aumentar a superfície de absorção. A mucosa intestinal apresenta grande número de pequenas dobras, chamadas de vilosidades, ou também chamadas de microvilosidades, tá? Em sua parte final, o intestino delgado se comunica com o intestino grosso. Bom, então aqui está a demonstração do intestino delgado, que está aqui no meio, e o intestino grosso passando ao redor. No intestino delgado, ele mostrou uma imagem, cortando o intestino delgado ao meio, né? E dentro, vocês observam que ele não tem um tecido liso, né? Ele tem as células do intestino delgado, ela parece vários dedos, né? O que a gente chama de vilosidades. O objetivo das células serem assim é exatamente aumentar a forma de absorção dos nutrientes. Então, o alimento, quando passa aqui, ele vai caindo nessas dobrinhas e vai aumentando o tempo de absorção, tá? Então, o objetivo dessas dobrinhas aqui é aumentar a absorção dos nutrientes. Essas dobrinhas aqui são dobrinhas da própria célula que recobrem o intestino delgado e são chamadas de vilosidades. Bem, curiosidade. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ao glúten, um conjunto de proteínas encontradas no trigo, no centeio e na cevada. O que seria isso? O que seria essa sensibilidade, essa hipersensibilidade, no caso, né? Essa faz parte da doença celíaca, ok? Essa doença, ela é chamada doença celíaca e a melhor maneira de combatê-la é evitar todos os alimentos que contenham glúten. O que acontece no intestino para a pessoa ter essa doença celíaca? Bom, acabei de falar que o intestino possui células que apresentam microvilosidades ou vilosidades, né? E essas vilosidades aumentam o processo de absorção e auxiliam, no geral, na digestão. Já as pessoas que possuem a doença celíaca, ela não tem essas vilosidades. A parede intestinal da pessoa com a doença celíaca é assim. Isso faz com que irrite a parede intestinal, fazendo com que a pessoa tenha diarreia, tenha dores abdominais, tá? Gerando problemas na saúde da pessoa, como atraso no crescimento, anemia, carência de ferro, perda de massa óssea, tá? Dentre outros. Agora, próximo, intestino grosso. Bom, nós falamos que o intestino delgado, ele tem em média de 6 metros de comprimento numa pessoa adulta. Já o intestino grosso tem 1,5 metro de comprimento. Ele tem o início no íleo, que é a última parte do intestino delgado, e ele termina no canal anal, que é o ânus. Esse órgão não secreta os sucos digestivos
Ele não tem o objetivo de secretar nenhum suco para digestão, ele só tem o objetivo de absorção de água e sais minerais, né? Galera, eu gostaria de incluir uma coisa aqui que no livro não incluiu. No quimo, aqui, quando eu falei aqui, ó, quando o alimento entra no estômago, ele passa a ser chamado de quimo, beleza? Quando o alimento entra no intestino delgado e recebe esses elementos aqui no intestino delgado, ele passa a ser chamado de quilo, ok? Quilo. E aí, ao chegar ao intestino grosso, ser absorvido a água, né? A água e os sais minerais que ainda restam naquele bolo, que a gente chama de bolo fecal, né? E é o que forma o que a gente chama de fezes. No intestino grosso existem muitas bactérias que vivem harmoniosamente conosco. Elas produzem vitaminas como algumas do complexo B e a vitamina K. Essas bactérias constituem a nossa microbiota intestinal, conhecida como flora intestinal. Bem, pessoal, então, ao chegar, o reto é a parte final do intestino grosso. E ele termina em uma região estreitada, que é o que a gente chama de canal anal, ou ânus, o qual se comunica com o exterior, tá? E são eliminados todos os resíduos do processo digestivo. Existe alguns casos que a pessoa tem dificuldade, né, de ir ao banheiro todos os dias, que é o que a gente chama de prisão de ventre, e outros que a pessoa tem facilidade de ir além do que deveria, né, que é a diarreia. Então, eu vou falar agora, nesse momento, sobre a prisão de ventre, tá? Então, no caso, prisão de ventre é quando o bolo fecal fica muito tempo ali dentro do intestino grosso. Isso vai fazendo com que quanto mais tempo ele vai ficando ali, mais ele vai sendo absorvido essa água. Quanto mais água esse bolo fecal perder, mais duro ele vai ficar. Mais duro ele ficando, mais difícil fica para sair. Então é o que as pessoas chamam de prisão de ventre. Nesse caso, qual é o correto? O que você deve fazer? Beber bastante água e comer alimentos ricos em fibras, tá? Esses alimentos ricos em fibras, geralmente você encontra em fibras alimentares provenientes de vegetais, como por exemplo, bagaço de laranja, tangerina. Você consegue adquirir fibras, granola, ok? Bem, continuando, agora vamos falar das glândulas anexas, tá? Fígado e pâncreas. Bem, juntamente com as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas constituem as glândulas anexas do sistema digestório. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Segundo pesquisas, o fígado é um órgão que tem mais de 500 funções no nosso corpo, tá? Não vou falar nem metade, nem 1% dessas funções, mas vou dar um toque aqui de grandes funções que ele tem, e tem importância pra gente durante o que vocês vão ver nesse 6º ano, tá? Então, o fígado, ele tem importantes funções em relação à digestão. O fígado produz a bile, que é o desengordurante, que fica armazenada na vesícula biliar e é gradualmente secretada no duodeno para auxiliar na digestão dos lipídios. O fígado também executa funções relacionadas a outros processos metabólicos, como armazenamento de glicose, um glicogênio, né? Mais para frente vocês vão aprender isso. E de algumas vitaminas, remoção de substâncias tóxicas do sangue, como o álcool. Falei isso com vocês quando eu falei lá de células, né? Que eu falei sobre os hepatócitos, que tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Eles também metabolizam medicamentos e poluentes. Bem, e agora falaremos do pâncreas. O pâncreas, ele produz diversas enzimas digestivas que são lançadas no duodeno. Ele também está relacionado ao metabolismo dos açúcares, através da produção da insulina, que é um hormônio, que regula a glicemia ou taxa, que é a taxa de glicose no sangue. Agora, cuidados para a saúde com relação ao sistema digestório. Bom, a gente sabe que no sistema digestório existem vários tipos de doenças, né? As doenças mais comuns, principalmente em crianças, são verminosas, né? Mas existem outros tipos também, como por exemplo, infecções por vírus, né? Que é o rotavírus, bactérias, doenças causadas por carências ou excessos nutricionais e até mesmo com problemas emocionais. Esses problemas emocionais, geralmente estresse, depressão, geram problemas geralmente ligados a gastrite, úlcera, tá? Que também vou falar mais à frente.
Então, para ter uma boa saúde, né, do sistema digestório, é necessário boa higiene, como lavar as mãos antes do preparo dos alimentos e das refeições e lavar cuidadosamente os alimentos, especialmente aqueles ingeridos crus, ok? A ingestão excessiva de doces, vocês já sabem disso, né? Ingestão de doces, refrigerantes, alimentos processados, enlatados, né? Eles são nocivos à saúde, então eles fazem mal, além de causar um sobrepeso, podendo levar até mesmo a obesidade. Muito sal no alimento causa mal e principalmente para as pessoas que têm uma possibilidade maior de ter hipertensão, ok? O que é hipertensão? É pressão alta. Assim como a ingestão de gorduras animais também, que devem ser consumidas com moderação. Aqui, quando eu falei no slide anterior sobre fibras alimentares, né, se alimentar de fibras alimentares, quando o trânsito intestinal está muito acelerado, eu falei sobre a prisão de ventre, agora eu vou falar sobre a diarreia. Quando o trânsito intestinal está muito acelerado, seja por intoxicação, infecção ou até mesmo por nervosismo, os restos alimentares passam sem que a água seja absorvida de forma correta. Isso provoca a saída das fezes ainda liquefeitas, ou seja, ainda líquidas. O intestino grosso não dá tempo dele absorver a água, então essa água sai, o corpo perde essa água que ele deveria estar absorvendo. Então as fezes já acabam saindo líquidas, né? Caracterizando assim a diarreia, que é um sintoma muito comum para várias doenças. Mas nem sempre é só doença, às vezes o nervosismo também causa isso, tá? Agora, no caso curiosidade, úlcera e gastrite. Úlcera é um nome comum dado a diversos tipos de lesões. No sistema digestório, as úlceras podem aparecer principalmente no esôfago, no estômago e no duodeno. Então, essa úlcera nada mais é que uma ferida que vai se tornando cada vez mais profunda, tá? Úlcera no sistema digestório ocorre geralmente sangramento, tá? Esse sangramento pode ser visto por cima, vomitando sangue, como por baixo, como fezes com sangue, ok? Só que essas fezes vai sair com sangue coagulado. O nervosismo e o estresse estão relacionados ao surgimento de úlceras, mas há outros fatores, como por exemplo, inflamações por bactérias. Aqui está um exemplo, uma imagem de uma bactéria, que é a bactéria Helicobacter pylori, ok? Gastrite. Gastrite já é uma inflamação do estômago caracterizada tanto por dor, azia, náusea, entre outros sintomas. Ela pode ser tanto crônica quanto aguda. Primeiramente, o que seria azia? Azia é uma sensação como se fosse um buraco no estômago, né? É uma sensação como se você estivesse sempre com o estômago vazio. Na verdade, essa azia, às vezes você acabou de comer e está com essa sensação de buraco no estômago, né? Como se estivesse com o estômago vazio. Isso é característica da azia, tá? Agora, a diferença entre crônica e aguda. Crônica e aguda. Crônica é quando tem alguma coisa que já está há muito tempo, tá? E aguda é quando você ficou doente de uma hora para outra e é intenso, ok? Então, a gastrite aguda está ligada a uma situação passageira. E a crônica, que é a mais comum, está ligada geralmente à infecção da H. pylori, tá? Geralmente também está ligada a consumo de bebidas alcoólicas e do fumo. Bom, pessoal, como vocês puderam observar, o conteúdo foi um pouco extenso, mas é tranquilo, é da rotina de vocês. Agora vocês vão fazer as atividades das páginas 28, que é o Fazendo Ciência, conforme eu falei que vocês assistam lá o experimento no YouTube. Vão fazer a página 33 e 34 do livro didático e páginas 20 e 21 do seu livro de atividades. Em caso de dúvida no Fazendo Ciência, podem me mandar mensagem que eu ajudo, ok? Até a próxima aula!